Reenviar o link. Certo. Beleza, 18. Vamos aguardar mais um minuto aí ou dois. Eita. Vamos então. Quantos? 17. Mais alguém? 18, 19. Show. 20. Vamos lá da partida. 19. Um desistiu. Pronto. Então, não vale nota. Revisão. Definiu as teorias matemáticas da lógica e da probabilidade, estabelecendo ao mesmo tempo a lógica formal de uma nova álgebra. XVI, Jorge Boole, show de bola. Então, o Charles Babbage foi quem tentou primeira vez automatizar as tabelas de logaritmos. O Blaise Pascal, para ajudar seu pai, desenvolveu a primeira calculadora. E o Jorge Boole foi quem propôs essa nova álgebra, no caso, álgebra booleana. Depois da aula de portas lógicas, a gente passa a conhecer essa álgebra. Então, aí, entre 2 e 3 aulas, para a gente se adaptar a essa nova matemática, que aqui se utiliza na eletrônica digital, para depois a gente começar a ver projeto e implementação desses circuitos. Certo, a próxima, muito bom. Avançar. Avançar de novo. Múltipla escolha. Componente com a mesma função das válvulas, só que mais eficiente e com economia de energia e volume. Fim do tempo. Show de bola. 13, transistor. Então, 1947 foram 3 cientistas, 3 pesquisadores que desenvolveram esse componente com a capacidade de controlar corrente. Se tem corrente na base, vai ter corrente entre coletor e emissor, e o que estiver conectado ao coletor desse transistor será acionado. Então, com esse dispositivo de controlar correntes, a gente tem o início do desenvolvimento da eletrônica. E daí partiram-se outros componentes, evoluindo para microprocessadores e microcontroladores, por exemplo. Show de bola, vamos ver aqui. Atualizou a pontuação, muito bom. Aqui bateu o recorde de avanços. Vamos para o próximo. Verdadeiro ou falso, ficar atento. São só 20 segundos. Show de bola. 19, verdadeiro. Existem sim só 2 estados fundamentais, é o 0 ou nível baixo e o 1 nível alto. Outros
outros valores, aí já não cabe ao sistema digital. Seria um sistema analógico com vários, com muitos valores. Beleza. Seguindo em frente, identificar corretamente o diagrama de tempo. Exato, diagrama de tempo, 14 acertaram. O vermelhinho é a curva característica do diodo, estudamos na eletrônica analógica. Diz respeito ao comportamento do componente quando submetido a determinados valores de tensão. A gente vê o que acontece com sua corrente. Se passar de 0,7, ele conduz mais corrente. E do lado esquerdo, se passar do joelho, ele vem a se danificar. No azulzinho é a curva característica de um resistor, é uma reta. E a resposta correta, o amarelinho, é essa curva, esse trem de pulsos aí com trechos mais largos e mais curtos, formando aí traços e pontos, o que dá característica, o que dá característica não, é o código Morse, traços e pontos enfileirados assim vão formando letras e palavras para transmitir a informação. O verdinho NA estava ali só para completar. Vamos seguir então, só faltam mais duas. Show de bola. Outra de múltipla escolha. Qual sistema ele tá descrevendo na pergunta? Show de bola. O primeiro sistema foi o telégrafo. Tinha do lado esquerdo da figurinha a bateria, aí tem o desenhozinho do poste com o fio, e do outro lado lá o tal do crackler eletromagnético. Sim, uma chave. Então, quando o telegrafista apertava na chave, conduzia a corrente, gerava um ruído, então ele podia padronizar. Um ruído com uma duração maior era um traço, um ruído com uma duração menor era um ponto. E com o código Morse, tanto o que enviava quanto o que recebia, conhecendo o código, conseguiriam um enviar e o outro receber a mensagem corretamente. Então, esse foi o primeiro sistema, o telégrafo, utilizando só dois dígitos, o traço e o ponto. Beleza, vamos lá para a última. Atenção. Leiam com atenção. 20 segundos. Pronto. É falso. A sentença está verdadeira e o que está falso é o exemplo. Então, representação digital são as quantidades que utilizam os símbolos dos dígitos. Exemplo, os dígitos de um relógio digital. Mas o som, velocidade, temperatura são grandezas representadas de forma analógica. Então você tem uma variação contínua dessa grandeza, som, velocidade, temperatura, diferente dos dígitos, no caso 0 e 1, por exemplo, do diagrama de tempo, são variações bruscas. Ou você só tem o 0 ou você só tem o 1. Então vamos fechar aqui.
Parabéns a todos. Show de bola. Vamos fechar aqui para dar continuidade no conteúdo. A maioria dos jogadores respondeu a todas as perguntas corretamente, muito bom. Então, continuemos assim, sempre estudando um pouquinho por dia para que a nota seja boa e passemos por média. Então, voltando aqui no Meet, alguma dúvida, algum questionamento? Vamos seguir com a aba de atividades, aqui no aulas síncronas, semana 12. Então, vou tentar não ficar saindo muito. Vai ter um momento que eu queria mostrar o catálogo, mas eu deixo mais para o final do que ficar entrando na apresentação, saindo. Vamos ver aqui. Apesar de já no começo aqui eu vou ter que sair para mostrar a obtenção da expressão, mas vamos seguindo aqui. Então, semana 12, reforçando, iniciamos na segunda com as funções lógicas. Vamos dar uma passada rápida e revisar esses conceitos e continuar com as portas lógicas. Então, aplicar a revisão com o Kahoot foi feito, muito bom. E revisar os principais tópicos da semana 12. E ao final do slide vai ter uns exercícios para a gente praticar. Então, a gente começa revisando a importância aí do George Boole, foi quem desenvolveu essa nova álgebra. E alguns termos envolvidos na aula de segunda que a gente precisa relembrar. Então, temos as chaves, que representam estados, o estado alto ou o estado baixo, são as entradas do meu circuito digital. Temos o LED, que é a saída, que tem como estado o aceso e o ligado. Então, vejam que só são dois estados possíveis no sistema digital. Nessa representação aqui, eu tenho duas chaves em série. Essas duas chaves em séries vão, na verdade, só permitir o acionamento em uma condição. Então, se eu saio aqui e, como já conhecemos o conceito de tabela verdade, eu tenho S1, S2 e a saída Y. Então, com duas variáveis, 2 elevado a 2, 4 condições. Essas 4 condições são padronizadas, então, ao longo das semanas aí, a gente vai repetir, tanto que é bom que já se aprenda ou se decore a ordem. Então, para 4 variáveis são essas para 2 variáveis são essas as 4 condições. As duas chaves fechadas, só a chave 2, não, 0, 0, as duas chaves abertas. A segunda condição, só a chave 2 fechada. Condição 3, só a chave 1 fechada. E na última condição, as duas chaves fechadas. Então, na primeira condição, com as duas chaves abertas, a corrente não circula, o LED não liga. Na segunda condição, só S2 fecha, permanecendo S1 aberta, a corrente não circula. Então, deixa eu só voltar aqui, 0. Terceira condição, só S1 que fecha, mas com S2 aberta, a corrente também não circula, LED não liga. E a última condição, a única em que a lâmpada liga para essa situação. S1 e S2, a corrente circula, eu tenho o acionamento do LED. Então, para esse circuito aqui, teremos a porta lógica e ou do inglês AND. Então, mostraremos esse circuito novamente mais à frente, só que não vou construir mais a tabela. Beleza, vamos então seguir com
com o que agora? As definições. Lâmpada acesa ou apagada ela só acontece, ela é função das condições das chaves, chaves abertas ou fechadas, não importa a quantidade de chaves, e sim os seus estados. Então, S1 e S2 são as variáveis booleanas, 0 e 1, baixo e alto são os estados lógicos. As funções booleanas podem ser simples, então, com essas funções simples, foram construídas as portas lógicas básicas, a saber, e, ou, não e, não ou, e delas se derivam outras. E juntando várias portas simples, podemos montar circuitos complexos. As funções simples são obtidas por meio de um conjunto de circuitos eletrônicos denominados portas lógicas. Então, assunto de hoje, chamamos tabela verdade os valores da função y, função de AB. Lembrando que a tabela verdade é uma das maneiras de representar essas variáveis. A segunda maneira é a própria expressão. No caso, em sala eu mostrei a expressão que ativa um alarme de um carro. Veremos outros exemplos ao longo do assunto. Então tá aí o exemplo de uma tabela verdade de uma porta lógica I. Como é que podemos saber isso? Acabamos de fazer o exemplo da porta I e em específico, as portas lógicas básicas possuem tabelas verdades específicas. Cada uma tem a sua identidade. Então, pela tabela verdade, tem como descobrir qual é a porta lógica. Duas portas lógicas diferentes possuem tabelas verdades diferentes. Não podem ter tabelas iguais. Então, isso aqui, porta I. A tabela verdade é uma forma de estabelecer a correspondência entre os valores da função y e das variáveis a e b. É a primeira forma de representar. A segunda é por meio de uma expressão booleana. Por exemplo, qual é a expressão booleana da porta I? Y igual a S1 ponto S2. E como é que é a leitura? Y é igual a S1 e S2. Ou quem quiser, S1 and S2. Então, utilizaremos símbolos matemáticos da matemática tradicional. Então, esse ponto aqui, que é a multiplicação, quando a gente vai fazer a leitura, é o nome da porta, AND ou porta I. Vamos lá, então, para esse exemplo aqui, desenvolver a tabela verdade. Então, qual é o primeiro passo? Saber as variáveis, são duas. Então, nessas primeiras vezes, eu sempre vou colocar esse cálculo aqui, ó, 2 elevado a 2, 4. Então, eu tenho 4 linhas, S1, S2 e Y. Então, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1 e 1. Outra maneira de montar é observar. O menos significativo varia de 1 em 1. 0, 1, 0, 1. O seguinte, no caso seria aqui seria... vamos para a esquerda. Nesse caso aqui ele é o mais significativo. Aí varia agora de 2 em 2. 2 zeros, 2 uns, aí depois 2 zeros, 2 uns. Se tivesse um S2 aqui, um S3 aqui na frente, na esquerda, aí seria de 4 em 4. 4 zeros, 4 uns, 4 zeros, 4 uns. Mas vamos aqui então. Montei a tabela verdade. Eu tenho que representar essa condição no circuito elétrico equivalente. Então, com as duas chaves abertas, a minha lâmpada liga. Alguém se atreve a responder? Então, a lâmpada não liga porque não tem por onde a corrente circular. Condição 2, S2 fechada. Então, eu
imagina aqui o tracinho baixado, a corrente passa no resistor e passa no LED. Então o LED liga. Condição 3, S1 fecha, corrente passa no resistor, passa na chave, passa no LED, o LED liga também. E a última condição, já está o S1 fechado, posso fechar aqui S2, a corrente se divide, passa na lâmpada e fecha e liga o LED também. Então vejam que eu tenho, no exemplo anterior, a porta I, como é que eram? Duas chaves em série. Então eu precisaria que S1 e S2 estivessem fechadas para que o LED ligasse. Agora eu preciso de que? S1 ou S2 ligado para que o LED acenda. Então aqui minha porta é uma porta ou no inglês OR. E percebam a diferença entre a tabela verdade da porta OR para a porta I. Na porta I só acende a última condição. E na porta OR só fica apagada na primeira condição, mostrando aquilo que eu já tinha comentado. Cada porta tem a sua própria tabela e elas não se repetem. Cada porta tem a sua característica e pela tabela é possível descobrir de qual porta se trata. Então, vamos seguir aqui. Então, mais para frente vai ter de novo esse circuito aqui. A gente aproveita e ganha tempo sem precisar detalhar novamente. Então chegamos ao assunto de portas lógicas. São circuitos eletrônicos básicos que possuem uma ou mais entradas e uma única saída. No caso de uma entrada, eu comentei que é a porta inversora. As demais terão duas ou mais entradas. Trabalharemos com as portas de duas entradas, são as mais comuns. Para essa aula eu não trouxe portas com três entradas, mas podemos pesquisar e ver depois como são internamente. Então podemos associar os estados de 0 e de 1 nesses componentes. 0 volts e 5 volts, já foi comentado em aula, mas está aqui na frente. Ó. Nos circuitos eletrônicos atribuímos as entradas e as saídas valores de tensão de 5 volts para 1 nível alto e 0 volts para 0 nível baixo. Então, na aula de segunda foi feito esse desenho aqui. Se eu tenho 5 volts, uma chavinha em cima e um resistor aqui embaixo ligado no terra, aqui eu faço uma derivação que vai representar a minha variável A. A chave em 0, a chave aberta, eu tenho o zero lógico. Por quê? Porque o Azinho aqui está aterrado via resistor. Então 0 volts, nível baixo. Quando eu fecho a chavinha, a corrente circula só pelo resistor, produz uma queda de tensão de 5 volts no resistor, então eu mando 5 volts para a entrada do meu circuito. Então se eu tenho no meu circuito essa condição aqui de 0 volts na porta inversora, vai se transformar na sua saída em 1. No caso, nível lógico 1, 5 volts. E no momento em que eu fechar a chavinha, 5 volts numa porta inversora, vai sair com valor 0, nível lógico baixo, 0 volts. Então, a maneira de ligar isso aqui, a gente vê no simulador. Aqui na porta inversora, temos o símbolo. Então, no slide original tem um textozinho aqui explicando porta não ou porta not. E é feita essa apresentação, primeiro do símbolo, depois da tabela. Como só tem uma entrada, só tem duas condições, e ela só faz trocar o estado da variável de entrada. Chegou 1, sai 0,
chegou 0, sai 1. A expressão booleana que a gente tem que começar a se acostumar a barrado, porque ele vai fazer parte da álgebra booleana, que a gente vai se dedicar na sequência do assunto. Terminado portas lógicas, a gente entra aí com 2 ou 3 aulas de teoria sobre álgebra booleana, como montar as expressões, como resolver e como simplificar expressões. Na sequência, aqui ele não passa, peraí. O circuito eu já desenvolvi em sala. A corrente, quando a chave está aberta, A é 0. A corrente só circula na esquerda. Desculpa, chave aberta. Isso, é a chave. Então a corrente vai circular por fora, ligando o LED. Quando eu fecho a chave, a corrente só circula na esquerda, o LED apaga. Essa é a lógica do componente. Assim, o que a gente chama de circuito elétrico equivalente. No componente em si, são transistores, é uma rede de transistores e de resistores que realizam essa lógica. Mas para o primeiro momento, a maneira que temos para facilitar a compreensão é fazendo o equivalente com o circuito elétrico, uma vez que já foi estudado esse tipo de circuito. Já que eu estou com essa visualização aqui, eu vou aproveitar e mostrar a capa de um catálogo, de um datasheet. Então, data, dados, sheet, planilha ou tabela. Então, temos a tabela de dados de um CI chamado 7404. O que vem a ser isso? É um circuito integrado composto por 6 X-inverting gates, 6 portas inversoras. Então, aqui vai ter uma descrição, mais informações aqui, que aí o inglês dá uma dificultada, mas aí o que vai interessar para o momento é esse desenho, o que é que ele nos informa, a maneira interna como as portas estão distribuídas. Então são 6. Então os pinos pinos de entrada 1, 3, 5. Aí aqui desse outro lado 9, 11 e 13. Pinos de saída 2, 4 e 6. 8, 10. É isso mesmo, deixa eu ver aqui. Pinos de saída 8, 10 e 12. Onde é que é a alimentação desse componente? Aqui no 14. E por último, o GND do circuito aqui no 7. E vejam que, ele, dependendo do catálogo e do fabricante, eles colocam a expressão, ó, o que a gente acabou de ver, a y igual a barrado, ele colocou aqui também na parte de cima da tabela verdade. Então, entradas A, saídas Y. E quais são as condições da tabela verdade? Low, que é o 0, sai high. E quando é high, nível alto, sai low, nível baixo. E como encontrar um catálogo desse? Aí, no Google, como já sabemos o número do componente, fica mais fácil. Tá aqui as pesquisas que eu andei fazendo, ó. 7404 datasheet PDF. Então aqui, vamos abrir esse aqui que é de outro fabricante, ele é o Texas Instruments, tá aí, ó. Aí muda o desenho, ele coloca dessa maneira aqui a porta 1. Eu tenho a porta 1, a porta 2, porta 3, 4, 5 e 6, onde A é a entrada, Y é a saída. Aí essa parte de informações aqui técnicas eu não vou me deter, tá aqui a tabela verdade. Aqui seria a representação, diagrama lógico. Aí como seria a parte interna, tá aí. Quem tinha curiosidade, esse catálogo mostra a parte interna, tá aqui, input A e aqui a saída Y. Isso é de um fabricante. O que eu estava pegando era esse outro fabricante aqui, mas o que importa é o desenho. Mais uma vez é o desenho e a tabela verdade para a gente conferir. Fica a critério de vocês lerem outras informações.
Pronto, esse aqui já mostra o desenho do CI, a questão de altura. Pronto, esse aqui é um SMD, é o que é montado na superfície. E esse aqui é o que perfura a placa, ó, tem umas perninhas maior para poder fazer a conexão com o estanho. Então vejam que cada fabricante coloca as informações que ele achar mais importante. Para a gente, mais uma vez, a figurinha de como é a porta dentro do CI, que a gente não tem como enxergar, e a tabela verdade. Então, nas próximas portas, eu não vou fazer a busca para não ficar nesse vai e vem de telas. Mas que o caminho é esse. Quando se sabe o número do componente, 74, datasheet, PDF. No caso, como a gente está começando agora, uma sugestão que eu também aproveito para dar é, deixa eu ver se dá certo assim, gabarito de portas lógicas. Imagens. Ele, no tempo que se desenhava, ele trouxe aqui um gabarito de plástico, mas não é esse não. Deixa eu ver. Portas lógicas. Quem tiver interesse pode tentar baixar uma folhinha dessa que vai ter o nome, o desenho e a tabela. Aqui é a expressão lógica e aqui eu acho que é a descrição por texto da função lógica. Então isso aqui seria interessante para uma aula prática, mas não é exatamente isso que eu quero. Para a aula prática de verdade, o interessante é o que tem os pinos internos, como esse daqui. Então depois vocês, quem quiser aprender mais, pronto, era isso que eu queria mostrar. Você já tem pronto aqui, ó, os que a gente vai usar nas primeiras semanas, 7400, 7402, 7432, 04 e 08. Esse 86 pode ser que a gente faça alguma aula com ele, e esses outros aqui mais complexos, aí é só se o assunto andar bem para poder testar lá no final do semestre. Mas a princípio, esses 5, 6 aqui já vão nos atender até a metade mais da metade das aulas de eletrônica digital. Então esse aqui recomendo quem puder imprimir e andar com esse daqui para aprender, é uma boa aquisição. Dúvidas? A câmera aí tá dando falha. Tá chegando o áudio. Ai. Certo, então vamos pelo áudio aí. Se a câmera sumir, paciência. Voltando aqui para as portas lógicas. Vimos aí a porta inversora com 6. Vamos seguir com essa outra porta aqui. Seria a porta OU. O símbolo dela, reforço a diferença dela e a porta I. Ela é curvada aqui atrás e duas, sei lá, semicurvas aí na parte de cima e na parte de baixo. A sua tabela verdade foi provada anteriormente, então ele fica desligado com as duas chaves abertas. E para qualquer chave fechada, ele vai acionar o LED na saída, a sua expressão lógica y igual a A ou B. Lembrando da maneira que se lê. Você vê o mais aqui, mas tem que ler como porta lógica digital. Então, A ou B. O circuito equivalente já foi desenvolvido. Portas, chaves abertas, LED apagado. Qualquer chave fechada, LED aceso. Então a gente pode passar para o próximo. Então seria o CI dele, o circuito integrado. Então vejam que é o 7432, como é o nome dele, quádruplo, duas entradas, porta OU. Então é um CI que tem 4 portas de 2 entradas do tipo OU. Mais uma vez, o que importa é o desenho. Então pinos 1 e 2 entrada, pino 3 saída da primeira porta, pinos 4 e 5 entradas, 6 saída da segunda porta OU,
e do outro lado também. 9 e 10 entrada, 8 saída, 13 e 12 entrada, 11 saída, 14 VCC e 7 GND. Então, é a primeira coisa que se faz depois de botou o 6 no protoboard, já liga o 14 e já liga o 7, para não esquecer que sem ligar eles não vão funcionar. Reforçando, lado da direita, função lógica, tabela lógica, a função y igual a ou b, e a tabelinha que a gente já conheceu, níveis baixo dá 0 na saída, qualquer nível alto na entrada, a saída vai para nível alto. Então, porta I, porta O apresentada. A porta I chama atenção para o desenho. Então, por favor, treinem, porque já vi muito desenho da pessoa querer desenhar uma porta I e me vem com uma porta toda mal feita, parecendo uma porta O. Então, isso aqui não tem, para mim não tem desculpa não. Aqui é um traço reto, aí 2 traços retos e uma curva. Bem diferente daqui. Traço curvo atrás e 2 traços aí meio curva aí em cima e embaixo. Então treina para quando desenhar não pensar uma coisa e desenhar a outra. Então na porta aí já testamos, precisa que as duas entradas estejam fechadas para o LED acender. A leitura y igual a e b, tá aí sua expressão lógica, semelhante à matemática tradicional. Podemos nos acostumar a não colocar esse pontozinho, pode ficar tudo juntinho, A do lado do B, só que aí tem que lembrar da pronúncia A e B. Circuito elétrico equivalente já foi provado, fica aí a indicação, as duas chaves fechadas é que vai acionar o LED na saída. Podemos seguir, apresentamos a primeira folha ou a capa aí do datasheet, o número 7408. Então é uma tarefa pronto, que vai fazer parte da prática de segunda-feira. Eu vou jogar tudo numa mesa e vocês vão catar um de cada, vão testar. Se funcionarem, vocês vão ficar com um kitzinho de 5 ou 6 CIs num pedaço de isopor com o número. Para quê? Porque aí vocês tendo mesmos testados, os componentes vão saber que eles estavam bons. Para quando for montar um circuito, professor, não está funcionando. Sim, mas você testou que a porta estava boa. Então, não é problema de porta, é problema de conexão elétrica. Então, você pode ter ligado um ou mais fios errados e, por isso, o circuito não estaria funcionando adequadamente. Então, qual é a proposta de segunda-feira? Eliminar o erro ou eliminar o problema de defeito em portas. No momento em que a gente já testa e exclui os componentes ruins, quando for ter algum problema de execução mais para frente, o defeito vai estar na montagem e não no componente a princípio. Então, uma porta 7408 é uma quádrupla de portas AND de 2 entradas. Então, mais uma vez, a disposição se repete. 1, 2, entrada, 3 saída, 4 e 5 entrada. Então, vejam que teremos 3 CIs com essa mesma disposição. Então, vai ser um teste rápido. Por quê? Segunda-feira. Montou para o primeiro CI, é só sacar da protoboard o primeiro, porque o segundo vai ter pinos 1 e 2 entrada, pino 3 saída, pinos 4 e 5 entrada e 6 a saída. Então eu posso aproveitar a mesma estrutura de variáveis de entrada e de LED na saída e testar 3 CIs diferentes. Para isso eu tenho que saber o número e o que tem internamente. Então 7408 eu tenho que saber que é uma porta I, e que para o LED no pino 3 ligar, eu preciso de ter 5 volts no pino 1 e no 2. Então isso aconteceu. Então o CI está bom. A primeira porta do CI está bom. Então a gente vai testar pelo menos essas duas aqui de um lado, para ter certeza que tem componente funcionando aqui internamente. Expressão lógica A e B está aqui, ó, não tem o ponto. E temos aqui a tabela verdade em que só na condição alto e alto o LED acendeu com alto.
Então, tudo que está sendo mostrado anteriormente, a gente tem presente nesse catálogo desse fabricante. Em outros, pode ser que tenha, mas em outros locais. Eu gostei desse aqui porque já tem o desenho no início e a tabela verdade junto. E chegamos numa porta que não foi comentada anteriormente. É a porta não OU. Então veja que é o mesmo símbolozinho da OU com a bolinha da inversora. Então a gente vai se acostumar aonde tiver uma bolinha, inverter. Então ela aqui é basicamente uma porta uma porta OU conectada com uma porta NOT. Então seria isso aqui, curvo atrás, um semicurvo em cima, outro semicurvo embaixo, sai o sinal da porta OU e vai para uma porta NOT. Então, para economizar, a simbologia é já colocar a bolinha na saída. Então, o que sai daqui ainda passa numa porta NOT para ser representada aqui nessa tabela verdade. Então, se você pegar o resultado da tabela verdade da porta OU, seria o que? 0, 1, 1 e 1. Quando passar na porta inversora, 1, 0, 0, 0. Que é o que a gente tem aqui. Como isso vai ser provado, a gente mostra o circuito equivalente no próximo slide. A expressão lógica é o A ou B, tudo barrado. Então, é outra coisa que a gente vai ter que, só quando eu estudar a álgebra booleana, se atentar, que alguns não se atentam, mas A ou B, tudo barrado, é diferente de A barrado ou B barrado. Então, é só um alerta inicial, só quando a gente falar de álgebra booleana que será provado isso aqui. Mas já fica aí o alerta. Então tá aí a expressão, vamos ver como é o circuito elétrico equivalente. Então, o procedimento representar as variáveis AB, variável de saída Y, duas variáveis 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1 e 1. Variável menos significativa 0, 1, 0, 1. Variável da esquerda mais significativa 2 zeros, 2 uns, beleza? E vamos colocar essas condições aqui no circuito. Duas chaves abertas. A corrente circula por fora e liga o LED. Vai um, ligou. Então deixa eu apagar aqui. Acendeu. Segunda condição, chave A aberta, chave B fechada. Fechou aqui. A corrente só circula pela esquerda, LED apagado. 0. Terceira condição, fecha só o A. Fechou o A, corrente só circula na esquerda, LED não liga. 0. E a última condição, fechando as duas chaves, a corrente circula só na esquerda, o LED também não vai apagar. Então é dessa maneira aí que podemos fazer a comparação ou a dedução da tabela verdade por meio de circuito elétrico. Vamos seguir em frente. Deixa eu apagar aqui. Tem que voltar aqui. Certo. Então tá aí a execução. Qual é o nome da porta lógica? 7402. Então muita atenção, ó. É a porta aqui das 4 que tem duas entradas. É a única que eu não fui atrás de descobrir essa inversão, mas das que a gente vai usar primeiramente é a única que muda a posição da porta. 2 e 3 entrada, 1 saída. Muito provavelmente tem a ver com a construção interna dos componentes, lembrando que são transistores e resistores formando essa porta lógica. Então,
esse CI aqui vai precisar de atenção na hora de alterar o circuito. A gente vem montando porta I ou não I, 1 e 2 entrada, 3 saída. Aí chega essa daqui que inverte. Então, a estrutura que a gente vai primeiro montar não vai servir para ela. Vai ter que ter atenção de deixar por último para testar. E como vai ser esse teste? Vou simular antes do final da aula, mas é basicamente botar o CI na prontoboard, alimentar com 14, ou alimentar o 14 com 5 volts e o 7 com 0, com o negativo do circuito, e jogar sinais da tabela verdade nas entradas e ver se o LED acende de fato. Então, para essa tabela verdade aqui, só vai acender no 00. Quando ligar qualquer um desses aqui, nível alto, o LED vai apagar. Se der diferente da tabela verdade, para o CI que você está medindo, então a porta não está boa. Aí testa a outra, para ver se pelo menos uma ou duas do CI está funcionando, para poder aproveitar nas futuras aulas práticas de circuitos combinacionais. Aqui do lado da direita eu tenho o Y, A ou B tudo barrado e mais uma vez a tabela verdade. A penúltima porta, não, acho que é a última porta lógica. Depois teremos duas operações lógicas. Então a porta AND, não I. Então repete a ideia da porta NOR, de que tem duas entradas, aqui é reto, ó, vem reto e faz a curva, volta reto, saiu, tem uma portazinha inversora, aqui AB e aqui Y. Se eu tenho uma porta I, 0, 0, 0, só a última que liga, na inversora, 1, 1, 1 e 0. Está aí a tabela verdade e a expressão lógica A e B, tudo barrado. Mais uma vez, esse AB, tudo barrado, será diferente de A barrado e B barrado. Diferente. A prova disso aqui, mas nas aulas de álgebra booleana. Então aqui a gente limpa. Vamos provar aqui como é que se obtém a tabela verdade, repetindo a ideia dos anteriores. AB são as variáveis de entrada, Y saída. Duas variáveis, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1 e 1. Na condição de chaves abertas, a corrente passa por fora, liga o LED. Um aqui. Próxima condição, eu fecho só o B, mas o A continua aberto, a corrente vai passar por fora. O LED liga. Terceira condição, 1, 0. Só a chave A fecha, a corrente passa por fora. O LED continua ligado. 1. E na última condição eu fecho AB, corrente só circula na esquerda, LED apaga. Então, é dessa maneira que construímos a tabela verdade de cada porta lógica básica. Está aqui na esquerda a sua representação arrumadinha. Vamos guardar aqui. Vamos lá, seguir aqui. O número da porta 7400. Quádruplo, portas NAND de duas entradas. Desenhozinho padrão em relação à porta I e à porta O. Vamos poder aproveitar a mesma estrutura, saco o CI, o circuito integrado, e põe o outro e retesta. Expressão lógica Y, AB, tudo barrado. Tabelazinha verdade aqui. 00,
liga, 0, 1 liga, 1, 0 liga, 1 e 1 desliga. Aqui a gente chega na... Então a gente finaliza as portas lógicas básicas e apresentaremos duas operações lógicas. De tanto serem utilizadas e repetidas, foram dados símbolos para elas. Então temos a porta ou exclusivo. Aí reforço, lá no slide original e no vídeo vai ter o textozinho aqui explicando alguma coisa. Aqui é só o resumo. Na tabela verdade, temos o quê? Que nos diferentes a saída liga e a maneira como ela é expressa como função booleana é aqui apresentada. A barrado IB ou A IB barrado. Aí foi dada essa cruzinha com esse círculo por fora. Então vejam que eu tenho a utilização de uma porta OU, representada pelo mais, duas portas I, formando aqui esse par de variáveis, e temos duas portas inversoras nesse conjunto. Então vamos ver a representação do circuito. Então se eu tenho AB na entrada, a primeira variável A foi barrada, passou por uma porta inversora. Quando as duas variáveis A barrada e B passam por uma porta AND ou porta I, elas se juntam, ficando nesse formato, A barrado B. Do mesmo jeito aqui embaixo, o A vai direto para a porta I, o B passa numa inversora, virou B barrado. Quando passa na porta I, junta todo mundo, A e B barrado. E por último, passando na porta OU, formando o AB, o A barrado B ou AB barrado. Para obter essa tabela verdade, a gente não tem mais daria até para fazer o elétrico equivalente, mas aí já fica sem propósito, a gente já aproveita e começa a utilizar os símbolos das portas lógicas. Então, uma maneira que a gente vai cobrar mais à frente de montar uma tabela verdade é dessa maneira que eu vou apresentar agora. Deixa eu voltar aqui, substituindo os valores. Então, se eu tenho aqui, primeira condição da tabela, 0, 0. Então, eu vou jogar aqui, ó, 0, 0. Chegou o 0. O 0 da porta A passou, virou 1. 0 e 1 numa porta I dá 0. Aqui embaixo, 0, 0. Passou na porta inversora, virou 1. Então, chegou 0 e 1. Na porta I dá 0. 0 ou 0 dá 0. Aí vai para a tabela. Então, esse zerinho aqui do Y é esse primeiro aqui da tabela. Próximo. Segunda linha. 0 para o A, 1 para o B. Então, deixa eu já botar aqui 0 e 1. Aí repete o procedimento. Desculpa. 0 na inversora. Dá 1. Já tem o 1 do B. Sai 1. Já poderia terminar aqui, porque na porta O, se chegar a 1, já vai para 1. Mas vamos fazer aqui embaixo. 0. Chegou 0. Aqui 0. 0 e 0 na porta I dá 0. Então, esse 1zinho aqui ativou o 1 da saída. Confere. Próximo. 1, 0. 1, 0 aqui. 1 e 0. Passou na porta inversora, virou 0. 0 com 0 na porta I, deu 0. Aqui o 1 passou direto. 0 na porta inversora, virou 1. 1 e 1 na porta I, dá 1. Na porta O só precisa chegar um nível alto, que a saída vai ser alto. Confere. E a última, 1 e 1. 1 e 1. A primeira aqui virou 0. 0 e 1 na porta I vira 0. 1 e 1 aqui. O A passou direto. O B inverteu, virou 0. Saiu 0. Na porta O, 0. Confere. Então, esse é um exercício futuro que a gente vai
realizar mais para frente. Vamos ver aqui, seria o 7486. Tá aqui a disposição dele, tabelazinha verdade. Então isso aqui, quádruplo, portas ou exclusivo de duas entradas. A última operação lógica é o não. Vejam que tem a bolinha aqui, então é o não ou exclusivo. Mudou aqui a tabela, agora os iguais é que me interessa. Então isso aqui pode ser utilizado num circuito de comparação de senhas, por exemplo. Você tem uma senha já salva, zeros e uns, formando uma senha, por exemplo, ou uma informação, e quer saber se chegou tudo ok. Então compara uma entrada com a outra e sendo igual, a saída vai para alto. A expressão lógica mudou em relação à anterior. Antes era só o primeiro e o último com barra. Agora é tudo concentrado no primeiro termo, A barrado e B barrado, ou AB. É um pontozinho agora com um círculo por fora. A maneira de obter é semelhante à anterior, fica aí como sugestão de exercício. Vai colocando aqui nas entradas e vai caminhando com os valores até chegar em Y e confere a tabela verdade. Aqui seria o CI. Então, quádruplo, portas de duas entradas não ou exclusivo, ou NOR exclusive. Só que ele tem uma característica diferente das anteriores, ele tem o coletor aberto. Então, isso aqui modifica o tipo de ligação. Detalharemos mais para frente. E chegamos nessa parte aqui de exercício. Deixa eu ver como é que seria. Então, a partir do momento que a gente já sabe que o desenho da porta I é tal desenho, porta O tem seu desenho, a gente tem a possibilidade de realizar o desenho de expressões lógicas. Então, serão exercícios cobrados futuramente. Você dá uma expressão e precisa desenhar o circuito. E o inverso, com o desenho do circuito lógico, você obter a expressão lógica. Então, nessa daqui eu tenho que x é igual a esse parênteses aqui, A ou B. Então, nesse meio aqui tem uma bolinha de porta lógica I. Então, isso aqui eu vou obter com uma porta OU, enquanto que esse B barrado ou C, outra porta lógica OU, essas duas portas lógicas OU vão para uma porta I. Então, a gente parte do final para o início. Então, eu tenho uma porta I aqui, que seria o X. Então, aqui tem que aparecer um X. Nessa entrada aqui é o A ou B. Nessa outra entrada aqui, B barrado ou C. Como é que eu construo um AB? Um A ou B? Aí é aquela portazinha com três curvas. Então, vejam que eu estou voltando. Porta O, A ou B. E aqui embaixo, B barrado ou C. Então, em cada entrada dessa aqui vai ser uma letra. AB. Está aqui o A ou o B. O B tem que passar numa inversora para se transformar em B barrado. E o C vem direto. Então, aqui um exemplo. Esse aqui é o exemplo do que a gente faria com os números, zeros e uns, ou com as letras. Trata-se de descrever o circuito lógico. A partir do desenho, como é que eu obtenho uma expressão. Então, começando agora da esquerda, se eu tenho A e passa no inversora, A barrado. Aí aqui B, C, chega tudo reto. Vou ter aqui na saída A barrado, ou B ou C. Então aqui A barrado. Avisei na sala que o barrado algumas vezes é difícil de fazer, então é melhor usar o apóstrofo. B se mantém, C se mantém. Então vai passando a porta O é o mais. Então, muito cuidado. Na sequência, a D da outra porta. Aqui o resultado
A barrado ou B ou C, enquanto que aqui vai ser A e D. Posso colocar o pontozinho ou não. Esse primeiro vai passar reto para a outra porta, enquanto que o de baixo vai passar na inversora. Então, muito cuidado, tem que botar o parênteses e botar o barrado fora. Que mais? Vai juntar agora numa porta ou o resultado A barrado ou B ou C ou A, D, tudo barrado. Então, essa primeira parte aqui, posso eliminar o parênteses, que não vai modificar a minha resposta. E aqui no final, eu posso tirar o pontozinho e deixar só o AD. Então, isso aqui eu já respondi, não me lembro. Vai ficar como exercício, a partir dessa expressão, como é que você vai obter o desenho. Então, começa do lado esquerdo, faz o AC, joga na porta I. Aí faz embaixo o B, C barrado, joga na porta I. Mais embaixo, A barrado e B e C, com 3 entradas. Aí as saídas das 3 portas I, joga numa porta O e faz o I. A saída da porta O é um Y. Então, revisamos os conteúdos da semana 11 com o Kahoot, os tópicos da semana 12 e fizemos alguns exercícios. Vamos ver esse tempinho que sobrou aqui para fazer a chamada e ver o Tinkercad. Peço só um pouquinho de calma. Respostas, deixa eu abrir aqui. Chamada. A transmissão deu errado, depois eu mando o vídeo. Então, formulário liberado. Chamada aí ativada. Deixa eu fechar esses aqui que eu já mostrei. Certo. Vamos para o Tinkercad e ver rapidinho o procedimento para segunda-feira, a gente não perder tempo. Só tem um horário para cada metade. Vai ser um circuito novo. Paciência, está carregando. Vamos lá, coleguinha. Já está chegando aqui. Chegando aí para vocês. Então vamos aqui em todos. Começar com Protobol. Não. Aqui ó, a chavezinha de Deep Switch que a gente vai usar. Resistor. Cadê o LED? Placa. A fonte de 5 volts. Pronto. E aqui a coleção de componentes. Amp-op, comparador. Aqui analógico, controle de potência. E aqui lógica. Pronto. Porta NAND 00, NOR 02, AND 08, OR 32, SHORE é o O exclusivo 86 e o inversor 04. Pronto, a gente vai se deter a esses primeiros aqui em cima. Esses próximos aqui, ó, NAND com 3 entradas, AND com 3 entradas, vai ficar a critério de vocês estudarem, porque não tem previsão de a gente utilizar com 3 entradas. Aqui só no final do curso flip-flop D, contador, decodificador, quero ver se a gente faz uma prática com ele, então
Fiquemos aqui no básico primeiro. O end aqui em cima. Eu vou jogar aqui direto no 14. 5 volts. E no negativo do 7. Rapaz, eu vou organizar aqui, peraí. Então, deixar o negócio arrumado. Então, primeira tarefa. Configura em 5, já está em 5. Então, liga daqui para cá um fiozinho. O 7 daqui para cá um fiozinho preto. Já alimentei meu componente. Ou deixa eu deslocar para cá, senão não vai caber. Então para cá, outro vermelho. Vamos aproveitar esse primeiro vermelho aqui no Deep Switch aqui, ó. Então ele tem 4 chavinhas, eu vou usar só as duas últimas. Então eu preciso de VCC nas duas chaves em cima. Resistor de 1K aqui, outro resistor de 1K. Então já tenho minhas duas variáveis. O primeiro fio é o A. Posso jogar aqui outra cor. O segundo fio é o B. Deixa eu ver aqui um roxo para destacar. Meu 3 é a saída, então eu tenho que ligar o 3 daqui na mesma trilha do LED. Eita, ele colou no LED, peraí, deixa eu trazer mais para baixo. O 3 eu ligo aqui. Tive que girar porque o positivo está aqui, o anodo é na esquerda. Para fechar o circuito preciso de um resistor. Vamos diminuir aqui para 470. Pode ser 330. Girar ele aqui. Insere com o LED e fechando aqui no negativo. Então, o que é que eu sei da porta lógica I? Só vai acender quando for as duas entradas em alto, 1 em 1. Então, eu vou acionar aqui 5 volts, LED apagado. Como é que eu vou simular as duas variáveis? Está aqui, ó, 0, 0 para baixo. Se eu quero colocar 0, 1, eu aperto só no segundo. 0, 1, continua apagado. Vou descer para cá, 0, 0. Quero fazer 1, 0. Apertei o da esquerda, 1, 0. Não ligou. E vou apertar 1 em 1, o LED ligou. Então, essa primeira porta do 608 está boa. Como é que eu mediria a segunda porta? Posso fechar aqui. Eu sei que a saída é no 6. A outra entrada aqui é no 5. E a outra entrada é no 4. Aciono. Já estava no 1 em 1, ó, já ligou. Vou transformar aqui em 0, 0. Apagou. 1, 0. Apagado. 0, 1. Apagado. Beleza. Então, a segunda porta do CI, não são 4, também está boa. Então, a gente, para economizar tempo, pode fazer algo do tipo assim. Esse primeiro volta para cá. Me ajuda. Porque está simulando. Para a simulação, volta para o 1. Esse aqui volta para o 3. Aí eu posso fazer aqui, ó, do 1 para o 4. Botar na mesma cor para não confundir. Do 2 para o 5. Do 2 para o 5. Esse aqui que já está pronto eu deixo. Eu posso fazer mais uma saída. Cadê? Deixa eu ver se eu consigo copiar aqui. LED, resistor, Ctrl C, Ctrl V. Foi só o resistor. Vai ficar apertado, mas lá a gente vai ter uma prontoboard maior. Daqui para cá outro negativo. E falta ligar quem? A saída 3. Então esse 3 vai ficar meio zoado aqui, mas a gente já pega a ideia.
Então, 1 em 1. As duas portas de um lado do CI estão boas. Então, é uma possibilidade para a gente ganhar tempo já testar duas. Ao mesmo tempo, fazendo essa ligação. Um com a entrada 1 com a entrada 4, entrada 2 com 5, saída 3 com 6. E ligar dois LEDs para ver se já dois lados do Apronto Board, o lado aqui do CI já está bom. E como é que a gente aproveita essa estrutura? Vai apagar ele aqui. Eu vi que a porta OU tem a mesma disposição. 1 em 3 é a entrada. Então a gente tira o CI, porta OU. Vem com ela para cá, encaixa no mesmo canto e repete a tabela verdade. Eu preciso de pelo menos um nível alto para a porta OU ligar. Então 0, 0, tudo apagado. Um nível alto, acendeu as duas. Outro nível alto, acendeu as duas. Os dois níveis altos, acendeu as duas. Então estão boas. Qual foi a outra porta que tinha a mesma estrutura? A NAND. Então eu aproveito aqui, puxo. Deixa eu me lembrar da porta NAND. É a porta I invertida. Então a porta I só liga na última. Então na porta NAND só desliga na última. Então 0, 0. É isso mesmo. Isso. 0, 0. Não, 1 em 1 desliga. Então vamos iniciar a simulação. Já começou ligada. 0, 1 continua ligado. 1, 0 continua ligado. Só quando eu fizer 0, 0 é que desliga. Então eu já testei só com a mesma estrutura esses três componentes. Fica faltando a porta inversora e a porta a NOR, que é invertida. Aqui tem a SHOR. Também, se quiser, não me lembro se eu separei esse componente, mas a gente pode ver segunda-feira. Também dá para aproveitar aqui a estrutura. Então, eu espero que a maioria tenha entendido a ideia do que será feito segunda-feira. Então, a 7486, deixa eu pegar aqui a cola que eu não me lembro. 7486 é nos diferentes é que liga. Então vamos para cá, ó. O que é que quero dizer com diferentes? 0 e 1, 1 e 0. Então nos diferentes é que liga, ó. 1 e 0 liga, nos iguais apaga. Nos diferentes liga, nos iguais apaga. Então dá para a gente também já aproveitar e testar esse 7486. E o 74, cadê a NOR? Cadê a 74? Tem que parar a simulação. A 7402 chegue para terminar no mesmo canto. Só que é bom apagar já tudo isso aqui para não confundir. Vamos ajustar, ó. Entrada é o 2 e o 3. 2 e 3. Aí a saída é no 1. Aí esse 2 pode ir pro 4. Não, 4 vai ser saída. Então deixa eu já... O 4 vai ser saída. Aí esse 2 vem pro 5, laranja. E o 3 vem pro 6, é roxo. Então a NOR é a inversa da OU. A OU só precisa de um nível alto para ligar. Então onde tiver um, na OU liga, na NOR desliga. Então, ó, onde tem um desliga, onde tem um desliga, onde tem um desliga. 0, 0 é que liga. Então dá para a gente fazer isso com o propósito de separar os componentes com defeito e quando for montar
expressões lógicas maiores, com 2 ou 3 variáveis, a gente já minimizar questões de defeito de componente. A gente só vai ter os defeitos de desatenção por ter ligado algum fio errado. Que isso aí a gente, analisando, vendo o circuito, consegue corrigir, diferente de você pegar um componente duvidoso, tentar aplicar e na hora lá da montagem ficar aperreado sem saber por que não está funcionando. Então, segundo, a gente se dedica a fazer essa separação de componentes. Então, cada dupla vai ter um pedacinho de isopor com 5 ou 6 CIs reservados. Então, tá aqui. Eu testei, vai ter um número, cada um decora esse número para nas aulas seguintes sempre pegar aquele kit. Dúvidas? Então tá quase na hora. Deixa eu ver como é que ficou aqui a chamada. 28 responderam. Então 9h30, finalizo por aqui. Qualquer dúvida, eu fico para tirar. Quem não tiver está liberado. Valeu, até mais. Fechar o formulário. Cadê? Certo. Transmissão deu errado, que droga. Lá vou ter que mandar o vídeo depois. Mais alguém? Cadê? Ainda tem 3 dorminhocos. Vamos saindo aqui na marra. Que bosta. Cadê? Beleza, turma. Professor Gustavo Lima. Com problemas na transmissão. Então o vídeo foi gravado, parte dele, e será disponibilizado mais tarde. Concluímos o assunto de portas lógicas e simulamos a atividade prática que será desenvolvida próxima segunda. Ficou com alguma dúvida? Mande por e-mail ou poste no mural do sala de aula. Fico por aqui, até a próxima. Um forte abraço.